Nós chegamos ao quarto dia da nossa rota, né, do nosso caminho de sabedoria. Hoje é o nosso quarto dia e hoje a segunda parte da ministração que nós começamos ontem, tá? E eu quero colocar aqui como base para a nossa reflexão, né, a fonte de sabedoria 2, a nossa segunda ministração dentro desse tema aqui, Provérbios capítulo 2, verso de número 6, que diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Certo? São coisas diferentes, tá? Primeiro você entende algo, certo? Aí aquilo se torna um conhecimento da tua vida e isto gera sabedoria, tá bom? Então, conhecimento, entendimento e sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Nós devemos correr atrás do conhecimento, do entendimento. Nós devemos cuidar da nossa vida para que a gente aprenda todo dia, para que a gente conheça todos os dias. Devemos clamar a Deus que nos dê um espírito de sabedoria. Que Deus nos abençoe e que sejamos pessoas sábias. Tá ok? Uma pessoa sábia não é levada de um vento, né, de um lado para o outro. Uma pessoa sábia não desiste porque alguma coisa deu errado, né? Entenda o seguinte, gente, você pode ter perdido uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Alguma coisa pode não ter dado certo na tua vida, ou algumas coisas podem não ter dado certo na tua vida, mas isso não significa que a tua vida não deu certo, ou que a tua vida não vai dar certo. Uma porta pode ter se fechado aqui para você, mas tem 10 portas que irão abrir aqui do outro lado para você, para a tua vida. Então, a pessoa sábia, ele não desiste da vida. A pessoa sábia, ele não diminui o seu valor. A pessoa sábia, ela não joga a sua vida fora. Ela não joga o seu tempo fora. A pessoa sábia, ela pode ter perdido algumas coisas. De repente, ela perdeu quase tudo que tinha. Mas ela reconstrói, ela refaz. Ela se levanta novamente. Ela se levanta novamente. Quer ver um exemplo de sabedoria aqui para você? Vamos pegar a diferença entre um camarada, de repente, que recebeu uma herança do pai e que recebeu um monte de coisa do pai e que, de repente, do dia para a noite, nunca fez nada, nunca trabalhou, nunca lutou, nunca correu atrás, de repente recebe uma bolada. E vamos pegar do outro lado uma outra pessoa que foi construindo, foi trabalhando e construindo as coisas com o suor do seu rosto. Essas duas pessoas aqui perdem tudo, tá? Tanto o que recebeu a herança quanto aquele que trabalhou e lutou perdem tudo. Qual é a chance dos dois de reconstruírem tudo aquilo que perderam? A chance maior é daquele que construiu tudo com o suor do seu rosto. Mesmo que tenha conseguido herdado alguma coisa do seu pai, mas ele trabalhou, ele lutou e ele construiu com o suor do seu rosto. Ele adquiriu conhecimento. No mundo aí do empreendedorismo, no mundo corporativo, fala que ele é uma pessoa que tem know-how. O que é know-how? Sabedoria. É a experiência juntada com o conhecimento. Alguém que sabe o que fez. Alguém que conquistou as coisas pelo seu trabalho. E isso faz com que ele tenha muito mais chance de conquistar novamente, de reconstruir novamente. Portanto, nunca perca a oportunidade de acordar cedo e de lutar pelos teus sonhos e pelos teus projetos. Porque muito mais do que o resultado material, você tem um resultado intelectual, você tem um resultado emocional, você tem um resultado estrutural e você adquire sabedoria. Tá? A sabedoria, a gente não vai no mercado e compra. Sabedoria a gente ganha dia a dia, colocando a mão na massa, trabalhando, lutando, olhando a nossa vida, fazendo reflexão sobre as coisas e buscando de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá? Os meios para você se tornar sábio. Primeiro, eu quero pedir perdão para vocês, porque ontem essa frase ficou errada. Eu iria consertar, ela estava de uma forma, aí eu mudei uma palavra, eu tinha que consertar a frase e eu acabei não consertando, tá? Mas hoje está consertada aqui. Meios para tornar-te sábio.
Tá? Então, essa é a frase. Ontem, se você ver a ministração que eu fiz ontem, você vai ver que essa frase está errada ontem, tá? Mas hoje ela já está certa, tá ok? Então, meios para tornar-te sábio. Primeiro, reflexão. Ontem nós falamos sobre reflexão. Como que eu vou adquirindo sabedoria? Através de reflexão. Refletir sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida. Refletir sobre as minhas perdas. Refletir sobre os meus ganhos. Refletir sobre as coisas que eu estou lendo, sobre as coisas que eu estou vivendo, sobre as experiências da minha vida. Parar para refletir. Sabe aquele momento que aconteceu alguma coisa? Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa ruim com você, certo? É você parar e dizer, olha, eu preciso dar uma saída, eu preciso dar uma volta. Aí vai lá, senta num banco, num lugar só você. E aí você começa a refletir sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre o que levou você àquele resultado, né? Sobre as coisas que aconteceram na tua vida. A pessoa que faz a escolha pela reflexão é uma pessoa que tem uma capacidade muito maior de reconstruir a sua vida, de adquirir sabedoria ao longo da sua vida. Por que isso aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde foi que as coisas começaram a se complicar? Ou mesmo quando eu tenho alguma vitória, toda vitória merece também uma reflexão. Como que eu consegui chegar até aqui? Né? Como que eu andei até aqui? Qual foi o caminho que eu percorri? Certo? Fazer uma reflexão sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos. Parar para pensar, certo? A reflexão é um meio para você se tornar uma pessoa sábia. Segundo, a imitação. Certo? A imitação, o exemplo. Você olhar para as pessoas, aprender com as pessoas. Você sabe que quem que é você? Né? Quem que sou eu? Eu sou um monte de pessoas que eu fui olhando e admirando, né? E fui fazendo algumas coisas como elas fazem. E aí fui pegando o meu jeito. Fui construindo o meu jeito. Uni os exemplos que eu tive ao meu modo. Tem um ditado antigo, né, mas que tem muito sentido, que diz assim: as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. E tem uma grande verdade aí. Porque à medida que a gente vai andando e convivendo com as pessoas, nós vamos adquirindo os hábitos, nós vamos adquirindo o modo de pensar, nós vamos olhando para a vida da mesma maneira. Tá? Então, a imitação, ela é muito importante. O exemplo é muito importante. E todos nós construímos a nossa vida em cima de exemplos. Exemplos que nós tivemos. Uns bons, alguns não tão bons, talvez alguns exemplos muito ruins, talvez alguns muito bons. Mas nós construímos a nossa vida em torno de exemplos, imitando, né? Lembra quando a gente é pequeno? Quando a gente era pequeno, né? Quando tem uma criança, eu vou lembrar do exemplo dos meus filhos. Às vezes imitando, certo? Imita o pai, imita a mãe, imita o irmão. Né? Ele vai aprendendo, porque ele vai olhando, ele vai observando, ele vai aprendendo. E aqui cabe você pensar quais são os teus modelos. Quais são as pessoas que inspiram a tua vida? Quais são as pessoas que te movem, que você olha para elas e que você aprende com elas? Porque a sabedoria, ela vem da imitação. É algo que a gente vai construindo. Nós começamos aprendendo, né? Eu pego um pouco aqui, eu pego um pouco aqui, eu pego um pouco ali, e eu vou construindo a minha maneira. Daí depois eu junto isso, a minha capacidade intelectual, a minha busca, e aí eu formo quem eu sou. Então é muito importante que você comece a analisar quais são as pessoas que têm sido modelo na tua vida. Quais são as pessoas que você tem imitado. Porque todos nós temos modelos. Todos nós imitamos. Em algum momento você não disse, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero pensar igual a essa pessoa. Eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Eu quero ter o que essa pessoa tem. Né? Às vezes você olha para uma família e você diz, nossa, aquela família é um exemplo. Sabe? Não é inveja. Não estou falando de inveja.
Eu estou falando de inspiração, de você se inspirar e dizer, olha, eu quero que a minha família seja igual à família do Antônio, igual à família do João. Eu quero que o meu casamento seja igual ao casamento, né, do meu amigo, da minha amiga. Eu quero aprender, eu quero crescer. E aí a gente vai em busca, né, e a gente vai procurando e ajustando a nossa vida, aperfeiçoando a nossa vida. A sabedoria vem da imitação. E a sabedoria também vem da experiência. Nós vamos adquirindo sabedoria à medida que nós vamos experimentando, né? Por exemplo, eu vou pegar aquele exemplo clássico, né, da lâmpada. A pessoa que inventou a lâmpada, ela não acordou de manhã com uma ideia, foi lá, fez o negócio, colocou no lugar e a lâmpada acendeu. Ela chegou a lâmpada acesa, e isso foi uma experiência. Foram muitas tentativas, muitas tentativas. Na nossa vida também, quantas vezes a gente vai tentando? Pode ser que você fez alguma coisa que não deu certo, pode ser que algum relacionamento não deu certo, pode ser que você passou por algumas experiências que não deu certo, mas por causa disso você é incapaz? Não, não. Até porque todas as pessoas que criaram e que fizeram a diferença, eles mais erraram do que acertaram. Só que eles estavam em busca de aprimoramento. A cada vez que eu tento, já tem alguns ingredientes novos. Tem alguns ingredientes novos. A cada tentativa tem ingredientes novos. A cada tentativa tem um modo novo de fazer. É lógico que você ficar repetindo as coisas do mesmo modo, sem nenhuma mudança, é tolice. Então, se eu estou tentando fazer algo, eu fiz, tal, não deu certo. Aí eu vou fazer de novo. Só que aquilo que eu prestei atenção que não deu certo, eu fiz uma reflexão, né? Então, aquilo que eu vi que não deu certo, eu vou melhorando. E quanto mais eu vou fazendo, quanto mais eu vou experimentando, mais perto da perfeição eu vou chegando, tá? E a sabedoria, ela é adquirida através da experiência. Lá na frente as pessoas vão dizer para você, nossa, como que você conseguiu chegar até aqui? Aí você vai dizer, foi a minha experiência, foi o meu caminho, foram as minhas tentativas. Eu fui aperfeiçoando, a cada vez que eu tentei, eu fui aperfeiçoando. Se não deu certo, se eu cometi alguma falha, eu fiz uma reflexão e percebi algumas falhas. Eu olhei para algumas pessoas que fazem isso correto e eu me inspirei nelas e vi que eu estou fazendo algumas coisas erradas. A partir desse momento eu fui experimentando, eu fui melhorando e aí eu cheguei aonde eu cheguei. Tá? Ninguém cresce por acaso. Ninguém cresce por acaso. Todas as pessoas que crescem com o suor do seu rosto, que crescem com a sua luta, eles crescem porque fizeram reflexões, eles crescem porque eles se inspiraram em pessoas e eles crescem porque eles tiveram a ousadia de experimentar. Tem gente que diz, mas eu não vou sair de casa e não vou tentar porque eu não vou conseguir, porque é muito difícil. Realmente, essa pessoa não vai conseguir porque é muito difícil. Mas a pessoa com a mesma capacidade que ela tem, com a mesma sabedoria que ela tem até ali, que acorda cedo e que diz, é difícil, mas eu vou tentar e eu vou melhorando a cada dia e um dia eu chego lá. Esta pessoa vai chegar, vai chegar. Porque a atitude mental dela é que faz toda a diferença. A tua atitude mental é que vai fazer toda a diferença. Gente, saiba de uma coisa, capacidade intelectual, conhecimento, entendimento das coisas, sabe, a escola, a formação, tudo isso é importante. E tudo isso a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Mas isso não tem a ver com sabedoria. Sabedoria é quando eu junto tudo isso aqui com a minha vontade, com a minha oração, e eu coloco diante de Deus e eu digo, Deus, me dá sabedoria. Eu não quero ter apenas conhecimento, eu quero ter sabedoria. Eu quero saber o que eu faço com esse conhecimento. Eu não quero ter, Deus, só capacidade intelectual. Eu quero saber o que eu faço com essa capacidade intelectual que eu tenho. Eu não quero ter só oportunidades da minha vida. Eu quero saber o que fazer com essas oportunidades. Eu não quero apenas, Senhor Deus, ler 100, 200 livros aí por ano. Eu quero, Deus, aprender com esses livros e trazer conhecimento para a minha vida. E saber como aplicar esses conhecimentos à minha vida. Você está me entendendo, gente? Sabedoria é você entender a melhor maneira de você usar tudo aquilo que você recebeu de Deus. Hoje, você recebeu 24 horas de Deus.
24 horas. O que você vai fazer com essas 24 horas? Você tem uma família. Pode não ser a família da maneira que você gostaria hoje, mas essa família pode ser melhorada. Mas você tem uma família. O que eu vou fazer com a minha família nesse dia? De que modo que eu vou tratar, vou lidar com a minha família? Como um bem precioso? Melhorando a cada dia? Certo? Deus, Ele te deu presentes. Deus te deu oportunidade, Deus te deu dons, talentos, todos nós temos. Sabedoria é saber como usar tudo isso. Abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando todas as pessoas que estão à minha volta, contribuindo para termos um mundo melhor. Isso é sabedoria. E que Deus te abençoe e te torne uma pessoa sábia a cada dia. Então, quais são os meios para você adquirir sabedoria? Reflexão, imitação, experiência. Tá ok? Vamos agora a um ponto muito importante. Nós vamos começar a olhar. Eu fui escrevendo algumas frases e eu quero trazer uma reflexão dentro de cada uma dessas frases aqui com você sobre o nosso tema sabedoria. Primeiro, os insensatos ignoram a sua mediocridade. Os sábios têm plena convicção que ainda não sabem nada. Os insensatos, porque ao contrário de sabedoria é insensatez. É uma pessoa que não tem senso. É uma pessoa que não tem capacidade de distinguir. Então, o contrário de sabedoria é insensatez. Ok? Os insensatos, eles ignoram a sua mediocridade. Eles são ignorantes à sua mediocridade. Os insensatos, eles acham que eles sabem. Eles acham que eles conhecem. Eles acham que eles podem. Eles acham que eles têm condições. Certo? Eles ignoram a mediocridade deles. Os sábios têm plena convicção de que ainda não sabem nada. Olha que interessante. Eles estão a caminho. É assim, quanto mais tolo, mais você pensa ou você acha que você sabe. Quanto mais sábio, mais você tem consciência de que precisa aprender. É assim, eu lembro quando eu fui para o seminário para estudar teologia. Como eu entrei na igreja em 1985 e fui para o seminário em 1996, então eu tinha uma caminhada grande na igreja. Participei de muitas coisas na igreja, fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, fui líder de juventude, né? Participei de projetos na liderança da igreja. Então eu achava que eu tinha um grande conhecimento. E eu lembro até hoje que quando eu entrei no curso de teologia, para fazer os 4 anos de teologia, quando eu entrei no curso de teologia, o professor ele começava a falar, e na minha cabeça eu tinha plena consciência de que eu sabia tudo, eu sabia muito. Olha, eu sei muito, porque faz muito tempo que eu estou na igreja, então eu sei muito. Depois de 4 anos de estudo, sabe como que eu saí da faculdade? Com a plena convicção de que eu não sabia nada. Eu entrei sabendo tudo e saí de lá tendo consciência de que não sabia nada. Porque quanto mais você aprende, mais você entende e mais você tem a necessidade de aprender. Parece que fica maior. Quanto mais você aprende, parece que fica maior. É assim, fica bem claro para você dessa forma. Olha só, vamos imaginar que você está embaixo de uma montanha, lá na base de uma montanha. Tá? Você está na base de uma montanha. Aí, a tua visão é uma. Agora, imagina que você comece a subir essa montanha. À medida que você vai subindo essa montanha, o teu olhar vai se tornando mais amplo. E você começa a ver coisas que lá na base você não via. Quando você estava lá embaixo, você olhava e você via a sua volta e você entendia que a necessidade de você conhecer aquilo que você estava vendo. Mas à medida que você vai subindo
À medida que você vai aprendendo, conhecendo, entendendo as coisas, refletindo, à medida que você vai adquirindo sabedoria, você vai percebendo que as coisas são muito maiores, são muito mais esplêndidas, maravilhosas e grandiosas do que você poderia imaginar. Quanto mais você aprende, mais você percebe o quanto você precisa aprender. Então, quer conhecer uma pessoa e saber se ela é tola ou se ela é sábia? Se essa pessoa achar que sabe, ela é tola. Se ela olhar para você e falar, nossa, cara, tem tanta coisa para aprender, eu ainda sei tão pouco, ela é uma pessoa sábia. Porque o sábio, ele está sempre pronto para aprender. Enquanto o tolo, ele já acha que sabe. Não é porque alguma coisa deu certo, não é porque você teve sucesso em alguma área da sua vida, que você sabe tudo. Tem muito para aprender. Tem muito para aprender. E se você está com vontade de crescer, está com vontade de aprender, se você está com vontade de ser uma pessoa sábia, se você olha para a tua vida e diz, eu preciso de sabedoria, eu quero ser sábio, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero entender as coisas, eu quero fazer uma boa reflexão. Se você tem esse pensamento, você é um sábio. E você está caminhando e está trilhando esse caminho da sabedoria. E Deus vai te levar para muito além. Toda pessoa que acha que sabe, ela já fechou o filtro e ela não aprende mais. Mas toda pessoa que reconhece que precisa aprender, que precisa crescer, que precisa saber mais, esta é uma pessoa sábia. E os horizontes para ela continuam abertos. Continuam abertos. Sabia, gente? Você pode aprender em todo momento e em todo tempo da tua vida. Qualquer circunstância que você esteja passando, você pode aprender, você pode crescer e você pode chegar ainda mais longe na tua vida. Mas é necessário que você tenha essa consciência. Eu preciso aprender. Tá bom? Que Deus abençoe o teu coração e a tua vida nesse dia. Que Deus esteja te guiando, te orientando e abençoando todo o teu caminho. Tá bom? Eu vou parar por aqui, tem muita coisa mesmo para trazer para vocês, mas já são 7 horas e 59 minutos, então eu vou terminar a nossa reflexão dessa manhã, tá? E hoje nós atrasamos um pouco, porque nós tivemos um problema aqui, deu uma queda da internet, nós tivemos que recomeçar tudo novamente, então tivemos um pouquinho de dificuldade aqui, mas amanhã nós vamos continuar, tá? Então, só fazendo aqui uma leitura com você novamente daquilo que a gente aprendeu, tá? Para a gente terminar hoje aqui. Primeiro texto bíblico. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, busque ao Senhor. Coloque a tua vida diante de Deus. Se você quiser tornar-se uma pessoa cada dia mais sábia, ande cada dia mais perto de Deus. Ah, pastor, como que eu ando cada dia mais perto de Deus? Procure pessoas que são de Deus e aprenda com elas. Ande com elas. Eu não conheci ainda sabedoria que não passe por Deus, que não venha de Deus. Toda sabedoria provém de Deus, tá? E Deus está disposto a oferecer a você um espírito de sabedoria. Busque a cada dia, tá bom? Quais são os meios para que você se torne sábio? Primeiro, reflexão. Leitura, aprendizado, conhecimento. Você vai lá, você vai estudar, você vai aprender, você vai refletir, você vai prestar atenção na hora que você está aprendendo. Você vai estar fixo ali aprendendo. Refletindo também sobre as questões da nossa vida, sobre as circunstâncias da nossa vida. Talvez alguma área da sua vida fracassou. Talvez alguma situação, algum relacionamento fracassou. Aí você faz uma reflexão e você diz aonde que eu errei, aonde que eu falhei. Porque quando eu tiver um outro relacionamento, e eu vou ter outro relacionamento, quando eu tiver, eu quero fazer melhor, eu quero ser melhor, eu quero entender melhor, eu quero praticar melhor, certo? Então, nós podemos nos tornar sábios, com todas as circunstâncias. Coisas boas e coisas ruins da tua vida podem te levar à sabedoria. Mas você precisa fazer uma reflexão, certo? Sabe aquela pessoa que
dá sempre errado na vida dela. Eu lembro de uma menina que eu estava conversando há um tempo, ela tinha tido 4 relacionamentos, ela estava interessada num 5º relacionamento, ela tinha tido 4 relacionamentos, 2 casamentos, uma pessoa ela morou junto um tempo, e a outra pessoa não chegou a morar junto, mas se relacionava com essa pessoa. E todos o mesmo perfil. E aí eu estava conversando com ela, e eu falei, olha, não está na hora de você parar para pensar, para refletir, porque você está reclamando que está dando tudo errado sempre na tua vida. Mas será que as coisas não estão dando errado na tua vida porque você está fazendo escolhas erradas? Porque você não para refletir e para entender realmente qual que seria a melhor escolha? Não vá fazendo as coisas simplesmente por emoção, por desejo. Tenha um propósito da vida. Se você quer uma família assim, por que você vai pegar uma pessoa assim? Se eu quero uma família assim, construir uma família assim, por que eu vou ter um relacionamento com uma pessoa assim? Entendeu? Então, se eu quero uma família assim, é assim que eu vou construir. É esse tipo de pessoas que eu vou buscar para constituírem, para construírem a minha vida. Aonde você quer chegar na tua vida? Ah, pastor, eu quero ir para lá. Meu irmão, se você quer ir para lá, por que você está tomando a atitude que te leva para cá? Se você quer isso na tua vida, por que você está escolhendo isso? Entendeu? Pare para refletir. Porque a nossa vida não é o que eu quero, é o que eu escolho, é o que eu faço. A tua vida é o que você está fazendo hoje. A tua vida é as tuas escolhas hoje. Então, se eu quero ir para lá, por que eu estou escolhendo para cá? Entendeu? Eu vou escolher para cá. Só que isso a gente só chega a esse consenso, né, através de uma reflexão. Então, refletir é importante. Fazer reflexão. Imitar, se aproximar, aprender, ter modelos na nossa vida, que são pessoas que nos inspiram. Todos nós imitamos alguém, ou imitamos algumas pessoas. Alguns aqui têm orgulho do pai, têm orgulho da mãe. Alguns aqui têm orgulho de um tio. Alguns aqui tiveram contato com algumas pessoas. Eu lembro de uma ministração desses dias que a gente estava ouvindo aqui, e quando eu estava falando sobre sabedoria, algumas irmãs aqui colocaram o nome de um pastor, e lembrando desse pastor como uma pessoa muito sábia. Muito interessante isso. E as pessoas que são sábias a gente imita. São pessoas que nós devemos imitar, aprender com elas, ser exemplos para a nossa vida. E também a experiência, porque eu preciso experimentar. Não é só ter a teoria, eu preciso ter a prática. E prática é só experimentando. Então, não tenha medo de alguma coisa não dar certo. Ah, eu estava lá, eu acreditei naquele relacionamento, mas não deu certo. Ah, eu acreditei nesse projeto profissional, mas não deu certo. Ah, eu montei essa empresa, mas não deu certo. É porque você é burro? É porque você é incapaz? Não, não é isso não. Não é isso não. Faça uma reflexão, de repente você falhou em algum ponto, de repente alguma coisa você não entendia, de repente você fez alguma escolha errada, de repente não é aquele ali para você, é um outro mercado, é um outro relacionamento, é uma outra coisa para você. Então você faz uma reflexão e você entende, porque conforme você vai experimentando, você vai melhorando. Eu faço hoje o que eu fiz ontem, eu tento novamente, porque é isso que eu quero, só que hoje eu já vou colocar alguns ingredientes novos. Hoje eu já vou fazer diferente isso aqui, eu vou fazer isso aqui diferente. É que nem fazer um bolo, né? Eu faço, o bolo deu errado. Eu nunca mais vou fazer esse bolo? Não, amanhã eu vou fazer novamente. Só que daí, se eu coloquei muito açúcar, vou colocar menos açúcar. Se eu percebi que ele ficou muito mole, eu vou colocar um pouquinho mais de trigo para ele ficar um pouco, enfim. Eu vou melhorando, aperfeiçoando. Vai chegar uma época lá na frente que as pessoas vão falar, meu Deus, que bolo maravilhoso. Como que você faz esse bolo? E aí você vai dizer, olha, esse bolo eu fui aprendendo. Cada dia que eu tentei, eu fui melhorando. Assim também é com a nossa vida, tá bom? Assim é com a tua vida, ok? E nós encerramos a nossa fala nessa manhã com esta frase, a primeira de muitas. O insensato, né? Tá errado aqui o português novamente. O insensato, tá? Tira esse S daqui. O insensato ignora a sua mediocridade. O insensato ignora a sua mediocridade, tá? Depois eu vou consertar essa frase aqui. Os sábios têm plena convicção que ainda não sabem nada. Enquanto o insensato ignora a sua mediocridade e acha que sabe tudo, o sábio tem plena convicção que ainda não sabe de nada.
que ainda tem muito a aprender. Enquanto os tolos, os insensatos, ignoram a sua mediocridade, os sábios têm plena convicção que ainda precisam aprender muito. Então, se você tem plena convicção de que você precisa aprender muito, você é uma pessoa que está no caminho da sabedoria. Bem-vindo ao nosso grupo da sabedoria. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu Espírito, pelo teu poder e por tua graça sobre nós. Te agradeço, Pai, pela presença de todos os meus amigos, amigas, meus irmãos e irmãs, por estarmos aqui, Deus, nesta manhã, nesse dia tão especial. Colocamos a nossa vida e o nosso coração no teu altar. Abençoamos, Pai, o nosso país mais uma vez, nesse dia 7 de setembro. Também, Deus, recorremos ao Senhor, rogando a tua graça e o teu amor sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Deus, cuida de cada um que está aqui. Alguns, talvez, Deus, triste porque alguma coisa não deu certo. Angustiado, Senhor Deus, por conta de tantas dificuldades e de tantas incógnitas na vida, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando e cuidando de cada um, com a tua graça, com o teu poder e com o teu amor. Manifesta, Deus, em nome de Jesus, a tua presença, Pai, sobre a vida de cada um. Orienta-nos, Pai, segundo a tua graça. Nós pedimos, Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Que o teu Espírito Santo e que o teu poder estejam se manifestando, Deus, na nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã. E eu coloco, Pai, cada família que está aqui diante do teu altar, que tenhamos um dia maravilhoso, um feriado maravilhoso. Que esse dia seja muito especial para todos nós, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos e os nossos projetos. E que, acima de tudo, Pai, o Senhor vá nos tornando cada dia mais homens e mulheres sábios. Nós clamamos ao Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos e te louvamos por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoe as orações que foram aqui feitas e colocadas. Todas as orações recebe no teu altar e abençoe cada casa que está aqui representada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.